Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar então. O exercício que a gente vai fazer hoje é justamente essa estruturação do nosso cânone feminino, tá? Frente, perfil e costas. A gente vai fazer o esqueletinho e depois colocar a pele, aqui como eu coloquei na minha transparência. E a partir disso, então, que nós vamos desenvolver a maior parte dos nossos conteúdos sobre o croquis feminino, tá? A estrutura, ela é bastante simples e a única diferença que vai ter do da Profimara é que o meu, ele vai ficar um pouquinho mais largo, tá? Ele fica com os ombros mais largos, não fica tão miudinho e vai ter algumas diferenças no posicionamento do peito, no posicionamento do ombro, tá? Vocês vão ver ali que é uma metodologia diferente, mas que a gente vai alcançar um resultado que é bastante semelhante, beleza? Então vamos lá, vamos começar a produzir. Bom, gente, talvez trema um pouco, tá? Tentei estabilizar um pouquinho aqui a mesa para que a web não trema tanto. Mas se por acaso ficar um pouco trêmulo ou fora de foco, já peço desculpa para vocês. Eu sei que às vezes fica difícil de ver aqui, ele traz tão fininho, mas aí a prof vai tentar fazer ele um pouco mais grosso, ok? Então, o que a gente vai precisar para preparar essa aula, né? Preparar esse exercício e ter sempre em mente, enquanto a gente estiver ainda explorando a estrutura do croquis de moda, que é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com a estrutura de 9 cabeças, e essas cabeças elas vão estar distribuídas normalmente numa folha 4. Então, vai ter 3 centímetros cada cabeça, tá? Eu já deixei a folha da frente preparada, a folha ali das costas preparadas, e agora eu vou deixar mais uma folha aqui preparadinha para a gente fazer o perfil juntos, então, tá bom? Primeira coisa que eu vou vir aqui é, então, estabelecer uma altura ali que não extrapole muito o meu topo da folha, tá? Eu deixo aqui 1,5 cm. Então, vou encostar o zero bem na beiradinha da folha. Vou fazer 3 marcaçõezinhas aqui para garantir que ele fique realmente bem certinho. E vou traçar a minha linha aqui de 1,5. Por que eu fiz esse 1,5 então? Para pensar o seguinte: quando eu vou pensar numa paisagem, eu sempre vou imaginar que tem mais céu do que chão, né? Então, a prof normalmente sabe que vai sobrar ali 1,7, né? Do tamanho da nossa folha. Então, eu procuro deixar menos chãozinho e mais céu, tá? Esse é o raciocínio que eu uso. E como eu falei para vocês, a gente vai ter aqui, então, a folha é dividida sempre de 3 em 3 centímetros. Então, você vai posicionar o 0 no 1 que você, no e-mail que você marcou. Vai colocar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Tá? Então, no total, o nosso croquis ele sempre vai ter 27 centímetros. Claro, né? De novo, vai chegar um momento da sua vida que você vai querer variar e ter aí uma outra medida. Riscou todo mundo. Então, onde que vai ficar sinalizado as pontinhas, você vai trazer a sua linhazinha para baixo. Você linha mais forte, né? Para aparecer. Então, tá. Fiz aqui as minhas 9 casas, beleza? Trouxe ele mais pertinho, então, porque eu acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil de ver. Se ele perder o foco, daí a gente muda novamente. Então, qual que vai ser uma das grandes mudanças aqui em relação a talvez o que vocês viram no semestre passado? Eu conto as casas de cima para baixo
E eu sempre vou pensar assim na casa, como tudo que engloba de uma linha a outra, tá? Então, essa vai ser a 1, essa vai ser a 2, 3, 4, 8 e 9. Então, só para vocês se centralizarem. E eu vou achar aqui uma medida que seria mais ou menos o meio da minha folhinha, justamente para que eu possa ter o meu croquis centralizado. Então, eu vou marcar aqui 10,5. Marca ali pelo menos nos 2 ou 3 pedaços. 2,5. Vou conferir aqui. E traço a sua linha central, que vai ser então ali praticamente a sua linha de equilíbrio do nosso croquis, beleza? E o que que a gente vai pensar então? A gente vai pensar que a gente tem uma estrutura que ela se repete em praticamente todo mundo, tá? Em qualquer biografia que vocês vão ver, é bem parecida. Então a gente sabe que a medida que eu coloquei aqui de 3, ela não é escolhida ao acaso. Ela é o valor da cabeça repetido por 9 vezes, e essas 9 vezes já são a estilização do croquis de moda, certo? E o resto do meu corpo, toda a estrutura dele, vai ter a ver com o tamanho e a largura da cabeça, tá? Então, para a gente começar aqui, eu recomendo que a gente faça uma cabeça de 2 centímetros de largura. Eu vou achar um meio da minha casinha, então, 1,5, e vou colocar um para lá e um para cá, tá? E depois disso, eu não vou trabalhar com uma métrica de círculos que nem uma Profimar atrás, tá? Eu sempre começo mais ou menos do que seria o formato da cabeça para mim. E depois eu vou melhorando. Muitos de vocês demonstraram ter problemas de simetria, né? Então, se por acaso você tem problema de simetria, a dica da prof é a seguinte: vê o lado que você tem mais dificuldade de fazer e começa por ele, tá? Por quê? Porque a gente sempre tem um lado que domina mais. No meu caso, é o direito. Então, o que que é mais fácil? É mais fácil eu copiar o esquerdo, que eu não tenho tanto domínio, com o direito, que é o meu lado bom, do que eu copiar o direito, que é o lado que eu consigo fazer mais certinho, com a minha parte esquerda aqui, que eu não tenho tanta destreza, não consigo fazer tão legal. E vem pra cá e coloca essa forma, que é uma forma oval, certo? Bom, beleza. E agora a gente vai trabalhar aqui nas várias distinções do nosso corpo, tá? Eu vou marcar primeiro as minhas linhas, que são as minhas linhas principais da minha estrutura desse corpo frontal. Então, aqui, na metade da casa 2, ó, vou achar de novo a metade de 3, 1,5, e vou colocar uma linhazinha auxiliar. Uma tiradinha, só para me visualizar ela. Talvez vocês nem estejam vendo, mas aqui tem uma linha auxiliar. E aqui no meio dessa linha auxiliar, então, eu vou colocar o quê? Vou colocar o ombro, tá? No final da minha casa 2, vai ficar aqui a minha linha do busto. No final da minha casa 3, eu vou ter a minha cintura. E no final da minha casa 4, eu tenho o meu quadril. Aqui, ó, das 6 para 7, eu vou ter o meu joelho. E aqui, da 8 para 9, então, eu tenho o meu tornozelo. Então, essa aqui é a estrutura do nosso corpinho que a gente vai construir na aula da Prof. Júlia. Vocês vão perceber que aqui eu já faço uma estilização para a gente ter mais perna do que tronco, que isso é uma estilização comum da moda, tá? Bom, feito isso, vamos lá. Vou começar a delimitar essas minhas larguras. Beleza. Então tá. Então,
definir aqui, metade da casa 2 é o ombro, finalzinho dela é busto, cintura, quadril, joelho e o tornozelo, tá? E agora eu vou começar a trabalhar essas medidas então. Eu vi que a largura da cabeça ela vai se repetir, então, na largura do ombro. E isso vai continuar aqui. A diferença do da Pro é que o da Profimária, vocês colocavam uma bolinha da rótula dentro desse espaço. Eu costumo colocar fora, tá? Ela vai ficar com uma estrutura um pouquinho mais larga. Então, se eu tenho 2 centímetros de largura na minha cabeça, eu vou colocar 2 para lá, 2 para cá. Ele vai ficar com 4 no total, tá? E aqui, na proporção da minha cintura, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cintura um pouquinho menor, um tipo de corpo que é ampolheta. Então, se antes eu tinha 4, agora eu vou ter 3 centímetros. Lembrando que vocês podem fazer um corpinho do tamanho que vocês quiserem, tá? Essas medidas são medidas guias, medidas básicas. Mas se vocês querem fazer uma pessoa mais magrinha, uma pessoa mais gordinha, tá tudo bem. A única coisa é que a gente precisa ver a roupa. Então, assim, esse corpo, independente do tamanho que ele seja, ele precisa comunicar a sua roupinha. Bom, então aqui eu tenho 4 centímetros, ou seja, 2 vezes a largura da minha cabeça. E aqui eu tenho 3 centímetros. Vou fazer ela um pouquinho mais acinturada, tá? E a relação aqui do quadril, a gente vai repetir esse 4, para que ele fique com uma estrutura que é uma estrutura de ampulheta. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá. E eu vou colocar aqui uma linhazinha pontilhada auxiliar, para me ajudar a estruturar. Não ajudou. A estruturar esse meu quadril. Bom, fiz isso. Eu vou achar o quê? Eu vou achar a metade desse pedacinho. Então, 3,5. 1,5. E aqui eu vou conectar direto, ó, a ponta da minha cintura. E aqui eu vou fazer já o que seria uma estrutura como se fosse de uma calcinha. Deixa eu deixar ele mais forte assim. Só que essa estrutura da calcinha eu vou ter o cuidado para não sair, não chegar aqui em V, tá? Faz assim uma calcinha que ela tem um entrepernas que a gente consegue ver então que vai ter uma estruturinha aqui no meio da perninha dela, tá? Senão depois vai ficar esquisito. Vem aqui e faz essa calcinha, tá? Então tá bom. Então vou vir aqui, ó, e vou ressaltar justamente o que a gente já tem projetado até agora. Esse primeiro pedaço. Show! Fiz isso então e vou deixar aqui ressaltado também a nossa cabeça. Isso. Beleza. Fiz isso então e agora eu vou estruturar outras partes. Ó, só para lembrar. Ombro na metade da casa 2, o busto depois a gente vai colocar aqui, a cintura no finzinho da casa 3 e o quadril no finzinho da casa 4. Isso é bem importante pra gente. Agora eu vou colocar as rótulas, tá? Então as rótulas são aquelas partes, aquelas bolinhas que a gente coloca que permitem movimento. Eu vou colocar aqui as minhas rótulas principais do movimento dos membros. Então eu vou ter aqui ó, uma rótula pequenininha, por quê? Porque quanto maior você fizer essa bolinha,
mais braçuda vai ficar a estrutura do nosso croquis. Então, a não ser que você queira ela realmente com um braço mais largo, uma mulher mais musculosa, tudo bem, você faz ela mais larguinha. Mas nesse momento, não é a minha intenção. Então, se eu não estou fazendo isso com intencionalidade, não vai, tá? Vou colocar aqui a rótula do ombro. E vou lembrar que o lugar da cintura também é o lugar do cotovelo. Coloco ele assim, ó. Eles estão dividindo esse espaço. E o lugar do quadril também é o lugar do punho. Beleza. Fiz isso então. E agora eu vou trazer aqui uma bolinha saindo um pouquinho. Se eu sair muito, vai ficar desproporcional, tá? Mais pra frente, a gente vai ver mais detalhamentos sobre o movimento do croquis. E isso aqui tá incluso. Mas nesse momento a gente faz ela só um pouquinho pra fora. Assim. E posteriormente, então, a gente pode ligar esses nossos membros. Prof, precisa usar a régua? Claro que não. Pode fazer freestyle também, não tem problema, tá? E a mãozinha, prof? Ah, essa mãozinha é sempre uma novela, né? Eu vou utilizar aqui outro papel para mostrar para vocês. Então, quando a gente vai ter a nossa mão estruturada no croquis, aqui está a rótulazinha do punho. E a gente vai ter um espaço que ele é menor do que a cabeça, tá? Da onde que vem esse espaço que é menor do que a cabeça, prof? Ele é menor do que a cabeça, por quê? Porque a mão ocupa 3/3 do valor da cabeça. Por quê? Porque a mão ocupa 3/4 do valor da cabeça, tá? E a gente vai pensar que na estrutura da nossa mão, claro que depois a gente vai ter uma aula de mãos bem mais bonitinha, a gente tem, então, metade para esse espaço do dorso e metade para os dedos. Então, da onde ela começa até onde ela termina, a gente pode, ó, dividir ao meio. E depois disso, a gente faz aquela estrutura que eu chamo de estrutura do Playmobil, né? A estrutura do caranguejo. Então, eu saio para cá, faço uma quebrinha, saio para cá e faço uma quebrinha para cá também, um pouquinho menor. Por que ela tem que ser menor? Porque é ali que vai o nosso dedão. Então, quando a gente passar a pele, olha só o que vai acontecer. A gente faz um ossinho aqui, dá uma contornada, afina o dedinho, faz o contorno do dedão e depois faz os dedinhos do ladinho. Então, fica montada a nossa mãozinha. Por isso que nesse primeiro momento, a gente não precisa se ocupar demais dela, tá? Então, ó, marca assim o que seria mais ou menos meio centímetro para cima. Faz a sua estruturinha. E vem para cá. Ó. Vou fazer a nossa mãozinha. E depois o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer aqui a parte das pernas. Beleza, então agora a gente vai fazer as pernas. E olha só, a gente pode sair uma bolinha do meio aqui dessa estrutura da nossa virilha, que vai ser a nossa rótula. E aqui na linha 6, que a gente viu então que seria a linha do joelho, a gente faz assim umas bolinhas um pouquinho mais pertinhas. E vai ligar então essa galera uma na outra. Esqueci de dividir aqui, ó. Vamos dividir a nossa cinturinha. Depois, a gente vai colocar então o nosso
tornozelo, bem aqui embaixo, ó. Então, ele vai ficar no meio da linha 8 e 9. E puxa uma linhazinha pra cá. Depois, a gente vai fazer uma coisa que fica assim meio pé de pato, né? Que é um pezinho, vamos utilizar ele aqui do lado da nossa mãozinha. Um pezinho que quando a gente sai da rótula base, ele tem uma estrutura aqui, de saída do tornozelo, um pedaço menorzinho e um pedaço maiorzinho. E ele liga lá em cima. Prof, por que a gente faz isso? Isso é uma simplificação de um pé. E na moda, a gente não vai assim desenhar um pé muito fielmente, porque a gente normalmente desenha esse pé calçado. Mas só pra gente imaginar, ó, é como se aqui a gente tivesse um dedãozinho e aqui a gente tivesse os nossos outros dedinhos. Tim, 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 tim. E depois subisse o pezinho lá pra cima. Beleza? Então é por isso que a gente faz assim, essa coisa que não fica lá, uma coisa muito bonita, mas que é um pezinho aqui embaixo. Pronto, tá montada a estrutura base do nosso croquisinho. E agora, então, eu vou traçar o que são as nossas partes da pele. Então, eu não faço aquela parte intermediária entre o esqueleto e a pele, tá? Mas, eu vou colocando aqui, então, nessa folha de rascunhozinho do lado, os erros comuns quando se está traçando o corpo humano, beleza? Então, vamos lá. Beleza, pessoal, então trouxe aqui agora de volta no lápis, tá? Pra ficar mais fácil de a gente visualizar depois, então, o que seria justamente a nossa pelezinha, tá? E eu vou começar justamente aqui, ó, pelo meu ombro, e aqui, ó, onde tem um dos erros mais comuns de a gente cometer quando a gente tá aprendendo a desenhar a figura do corpo humano. Que erro é esse? Vou desenhar aqui uma pessoinha, tá? A cabeça dela. E daí a pessoa vai fazer o ombro. Pá, pá. Braços, lindos braços, roliços. Um corpo assim, a gênero, né? O pezinho pra fora. E a mão da luvinha. Né? Parece uma luva de médico cheia. Então, isso aqui é uma das coisas mais normais de acontecer quando a gente tá tentando desenhar a representação de uma pessoa, né? E o que é a primeira coisa que a gente vai observar no croquis de moda? A gente vai observar que essa quedinha aqui, ó, ela tem que ser sutil. Ela vai ser bem calminha, uma passagem bem tranquilinha. Então, como a gente vai fazer isso, ó? Essa área aqui é o nosso pescoço. Então, você vai achar a metade dela. E você pode colocar aqui, ó, uma linhazinha pontilhada, uma linhazinha auxiliar, pra gente traçar o nosso pescocinho, tá? E qual que é o tamanho do pescoço? Olha, o pescoço, no total, ele vai ter 1 centímetro. Mas de onde que eu tirei essa medida? Normalmente, ó, a gente pega uma divisão daqui, que seria mais ou menos de meio de cada lado da nossa cabeça. Se a nossa cabeça tem 2 centímetros, meio pra lá, meio pra cá, aqui tem que ficar com 1. Então, primeiro a gente faz assim um troncão, né? Um pescoço só reto pro lado. E depois, quando a gente tá vindo aqui, ó, a gente vem na linha auxiliar e tchum, desce no escorregador, né? Brinco que parece que a gente tá descendo no escorregador. E depois a gente vai vir aqui, então, e contornar de forma suave a rótula do nosso bracinho, tá? E daí assim, ó, não adianta você ter feito uma rótula pequenininha e daí aqui no contorno passar lá no outro lado, tá? Dá uma contornadinha na rótula. E
agora, a gente vai vir aqui e fazer a caixa torácica com o detalhezinho do busto. Aqui também é bem comum de ter um erro, que é a gente projetar o peito de uma forma que parece assim que o peito, tadinho, ele tá sendo esmagado pro lado, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, a gente vai fazer um caimento de peito, que não é um peito assim, artificial, siliconado, nem nada assim. Mas que ele vai ficar um pouquinho mais natural, vai ficar um pouco mais proporcional ao restante do corpo, tá? Então, lembrando que essa linha aqui da casa 2 é a linha do busto. E assim, ó, gente, o mamilo, para mim, no meu referencial, ele vai estar no meio dessa linhazinha. Entre aqui e aqui, eu vou achar o meio. Ó, não tô usando medida, tô usando minha capacidade de olhar. Vocês vão perceber que no meu croquis o peito fica um pouco mais em cima do que o da Prof. Mara. O dela, ela faz daqui pra baixo, tá? Eu já vou ocupar esse pedacinho aqui. Então, eu vou vir pra cá. E normalmente, ó, eu coloco uma linha auxiliar aqui embaixo, que vai ter em torno de 3 milímetros. Só um pouquinho, pra mim ter uma noçãozinha mais legal de onde que eu vou sair esse peito. E eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar num zoom pra nós, então. Eu vou sair lá da rótula braço, aqui da rótula do meu ombro, vou fazer uma queda nesse sentido e depois vou retornar ao centro do meu corpo, tá? E aqui vai estar o mamilinho. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, partindo da rótula, eu vou sair uma curvinha pra fora e contornar aqui o peitinho dela. Olha só que delicado que fica. Claro, né, gente, que a gente sabe que o volume do corpo da pessoa, cada um tem diferente, né? Mas, aqui a Prof tá pensando ali numa proporcionalidade no croquis de moda, ok? Bom, lembrar o seguinte, né, que quanto mais embaixo ficar essa parte aqui que a gente tá fazendo, mais peito vai parecer que ela tem, tá? E depois a gente pode fazer, então, a nossa linha da cintura, ó. Então, eu vou começar um pouco acima aqui da minha linha do busto. Vou chegar na minha cinturinha e dar uma leve arredondadinha. E olha só, vai ficar assim uma silhueta que passa um pouquinho daqueles 4 centímetros do quadril que a gente fez, mas fica muito bonita. Beleza? E agora a gente vai entrar nos detalhamentos dos membros, então. O que é importante a gente ter em mente quando a gente está pensando nos membros do corpo humano? Vamos lá. Aqui eu vou colocar, então, duas estruturas. Uma estrutura que é o braço. Braça não, né? Braço. E outro que é a perna. Então, imaginem aqui um bracinho. Imaginem aqui uma perninha. Só no palitinho. Tá? E o que a gente sempre vai pensar? Que o braço, ele tem uma estrutura que ela parte, ó, de uma parte mais larga para uma mais fina. Se a gente conseguisse ver a circunferência do nosso braço. Tem esse vácuo aqui, que a gente vai ter o osso, então, do cotovelo. E, novamente, a gente tem essa regra, ó, uma parte mais grossa e outra mais fina. Então, maior, menor, maior, menor, tá? E é isso justamente que vai delimitar bem legal o contorno do nosso braço, olha só. Certo? Então, o que a gente precisa cuidar? Que quando a gente traçar ele,
a gente vem aqui, ó, começa ele mais largo e vai afunilando em direção ao nosso cotovelo. Saiu do cotovelo, deixa a curvinha mais larga de novo e afina para chegar no punho. E assim por diante, ó. Mais largo, mais fino. Mais largo, mais fino. Tá? A mesma coisa vai funcionar com a perna, ó. Então, a gente tem uma estrutura que eu falo que parece aquela coxinha do desenho animado, sabe? Aquela que é assim, que daí tem um ossinho aqui pra fora. Então, é basicamente isso. Só que daí tá o pernilzinho aqui. Como se a gente tivesse uma coxinha cortada, tá? A gente vai ter, então, uma estrutura que ela é mais larga, novamente, e mais fina, chegando aqui no nosso joelhinho. A panturrilha fica um pouquinho mais grossa de novo, e depois, para chegar aqui embaixo, ela fica mais fina. Assim. Beleza. E daí, quando a gente contornar, ó, a gente vai fazer basicamente esse movimento. Mais grosso, mais fino, mais grosso. Volta aqui e faz os detalhamentos da nossa perninha, tá? Então tá, prof, beleza. E agora, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair um pouquinho acima da nossa linha do busto. Dá uma leve afuniladinha no cotovelo. E aproveita para fazer os dois lados juntos, ó. Para treinar a sua simetria. Vai sair ela mais gordinha lá do topo. E dá uma leve afinaladinha para chegar no cotovelo. Chegou aqui, sai para ficar mais gordinho. E afunila para chegar no punho. Beleza? A gente tem que tentar evitar também aquela sensação, que é uma sensação que eu brinco que é a da salsicha cortada, da salsicha amarrada. Que é assim, ó, imagina de novo uma salsicha que nem lá do Chaves, né, de desenho animado. Não é assim? Então, o aluno, nessa de, vem pra cá, funila, ele faz isso aqui tão pequenininho, mas tão pequenininho, que parece que a perninha, ela tá afogada, tá? Então, tentar tomar cuidado com esse tipo de coisa. As passagens têm que ser suaves. E aqui, ó, mesma coisa. Então, a minha coxa tá sendo mais grossa. Eu vou chegar aqui no meu joelhinho. Ó, dando uma funilada, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, sai ali da calcinha e vai chegar no joelhinho. E aqui é que tá, ó. A perna, a gente vai ter uma estrutura também que ela é muito específica da perninha. Vamos ver aqui. Quando a gente olhar para uma perna, a gente tem que perceber que a parte interna dela, aqui de baixo, ela é mais reta e ela tem uma saliência só aqui no meio. E a parte a parte exterior dela, que desce lá do quadril, ela vai ser um pouquinho mais acentuada, então, ó. E a curva dela fica mais em cima. Uma é mais embaixo e a outra é mais em cima. Beleza? Então, tentar memorizar essa disposição aqui também, para ver como é que vai ficar a nossa perna. Olha só. Aqui a gente tenta dar uma saidinha maior e afunila para chegar no tornozelo. Na parte interna, então, tenta deixar mais retinha. E vai chegar no nosso pezinho. O pezinho, nesse primeiro momento, a gente pode simplesmente completar ele. Nem sei se tá dando de ver o pezinho.
a mãozinha a gente vai fazer aquele esquema que a prof comentou com vocês, ó. Então, eu fiz já a minha estruturinha, eu venho pra cá, deixo o dedãozinho mais fininho, dedinho mais fininho, contorno o dedão e subo. Posso fazer uns dedinhos assim, só de detalhezinho lá atrás. Venho pra cá. E subo. Detalhezinho lá atrás. Beleza. Então, ó, tá pronta aqui a vista frontal da nossa bonequinha. Vamos ver como ela ficou? Vou dar uma contornada com uma caneta, então, um pouquinho mais grossa. Preta. E daí vou apagar essas... Já vou apagar já. Essa minha visualização aqui da estrutura. Ó, vou fazer uma calcinha dela. Então, aproveitar aquele risquinho que tinha aqui. E só fazer uma calcinhazinha pra gente visualizar ela. Beleza? Então, claro, né? A prof também tá desenferrujando, tem algumas coisas que eu poderia tá melhorando aqui nesse processo. Tô fazendo ele um pouquinho longe da minha zona de desenho mesmo, porque eu tenho que ficar com a mão um pouquinho mais esticada. Mas o que a gente vai perceber? A gente vai perceber uma estrutura de croquis um pouquinho mais larga, principalmente aqui na parte de cima, né? Com o peito dela um pouquinho mais pra cima. E ela um pouquinho mais coxudinha, ó. Essa perninha ficou mais parecida aí com um croquis mais próximo do que eu acho o legal pro meu traço, tá? Lembrando, né, pessoal, que isso é uma coisa muito particular. Com o tempo vocês vão desenvolver o traço de vocês, beleza? Só peço que vocês tentem fazer essa proporção, então. Lembrando que a gente tem esse esqueletinho aqui. 9 cabeças, 3 centímetros, 27 centímetros no total. Na metade da cabeça 2 é o ombro. Final, busto, cintura, divisão da 3 com a 4. E quadril, divisão da 4 com a 5, tá? Joelho e tornozelo. Agora, então, a gente vai estruturar o que é a nossa lateral, tá? Então, aqui, ó, que dá de ver bem certinho, a lateral a gente vai perceber que a cabeça fica um pouquinho maior na vista lateral e que a gente vai diminuir a proporção do que a gente tá vendo. Mas vai continuar, então, a relação de busto, cintura e quadril. Só que a gente não vai conseguir mais usar aqueles 4 centímetros, correto? Então, a gente vai utilizar um pouquinho menos e vai se lembrar que são apenas referências, tá? Que depois a gente consegue mudar e ir adaptando o nosso olhar para o que a gente acha mais correto. Aqui, por exemplo, nesse que a prof desenvolveu, eu utilizei 3 centímetros. 3 de ombro, 2 de cintura e 3 de quadril, para obedecer a proporçãozinha que eu tinha aqui do lado, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, então. Vou achar aqui a metade da minha cabeça. Vou colocar um para cada lado. Espero que esteja dando para ver. E aqui, ó, só a gente vai ter o cuidado de fazer ela já com uma vista assim meio lateral. Então, faz ela retinha aqui. Arredondada para lá. E ela meio que se ligando, ó. Aqui, tá? Depois a gente pode estruturar ela mais parecido com uma cabeça. Assim. Mas por enquanto isso tá bom pra gente, ok? E agora então a gente vai lembrar daquelas medidas, ó. Metade da casa 2 é quem? É o ombro. Aqui, no finalzinho da 2 para 3, é o busto. Entre a 3 e a 4, é o quadril. A cintura.
Entre a 4 e a 5 é o quadril. Entre a 6 e a 7 é o joelho. Entre a 8 e a 9 é o tornozelo. Beleza? Então, vamos lá. Eu utilizei 3 centímetros aqui. Utilizei 2 centímetros de cintura. E utilizei, então, 3 centímetros novamente de quadril. Lembrando que essas medidas são menores, porque na vista lateral a gente vai ver menos pessoa, vamos dizer assim. E eu posso justamente, ó, ligar esses pontinhos. Vai ficar 2 trapézios juntinhos. Vou lembrar que eu achei o meio, ó, do meu tronco, da minha parte aqui da pelvis, para fazer a minha calcinha. E já vou deixar projetado aqui o que seria a lateral da minha calcinha. Olha só. Legal, né? Essas linhas aqui, elas são linhas de auxílio. Elas são guias. Elas não são regras escritas em pedra. Eu sempre gosto de falar para o aluno isso. Que o que quer que eu esteja passando aqui, não está escrito em pedra. As coisas podem mudar e pode ser que vocês achem um jeito mais fácil de se localizar no desenho de vocês. O importante para mim é que vocês consigam passar a ideia de vocês. Eu tenha, claro, os meus critérios, como a harmonia, a uniformidade do croquis de vocês, e que a gente olhe para ele e pense, não, ó, aqui tá proporcional. Às vezes a gente olha e pensa assim, putz, tem alguma coisa de errado nesse croquis, eu não sei o que que é. Provavelmente é proporção, tá? E daí a gente vai colocar os outros desmembramentos. Vamos lá. Aqui está o nosso busto, então a gente pode colocar assim, como se fosse um semicírculozinho, mais ou menos pra gente localizar o tamanho do nosso busto. Lembrando que o mamilo, ele vai estar aqui bem em cima da nossa linha. Um pouco acima dele, o que seria mais ou menos na metade da metade aqui, a gente tinha a nossa rótulazinha, né, encostando ali no ombro. E eu vou fazer essa mãozinha, ó, jogadinha um pouquinho pro lado, tá? Então, aqui na cintura, eu lembro que eu tinha também o cotovelo. Vindo um pouquinho pro ladinho. E que eu tinha aqui na área do quadril, mãozinha, certo? Aqui a gente pode fazer, ó, uma mãozinha que parece uma luvinha. Quando eu pensar na mão que tá saindo pra cá, eu vou pensar ela saindo mais ou menos do mesmo lugar, tá? Sempre imaginem essa transparência. Vem aqui pro ladinho e vai ter a mãozinha da luvinha também. Ok. E agora a gente vai fazer a nossa perna. Então, daqui de cima sai a rótula que a gente viu, que é a rótula da nossa coxa. Aqui vai estar o nosso joelho. E aqui vai estar o nosso tornozelo. Uma perna, nós vamos fazer essa perna apoiada, que é essa que a gente acabou de desenhar. E outra perna, a gente vai fazer ela saindo aqui pro ladinho, tá? Então, vou vir aqui. Fazer ela assim, ó, esse joelhinho levemente mais pra cima. E esse tornozelinho aqui levemente mais pra cima também, tá? Por que isso? Acho que não tá dando de ver, né? A gente vai ver no movimento depois que normalmente quando a gente rotaciona uma dessas rótulas, a gente vai ter a sensação de ela estar um pouquinho mais pra cima. Vem aqui, então. Liga os pontos. E como que a gente pode fazer esse pezinho, prof? Olha só. Aqui embaixo da rótula do joelho, a gente vai colocar uma outra rótula um pouquinho maior do joelho, do tornozelo, um pouquinho maior, que vai ser justamente aqui o nosso calcanhar. E aqui, a gente coloca assim, como se fosse um pou, uma batata, tá?
E a gente vai ligar essas estruturas, ó. Vai ficar como se fosse um sapatinho de perfil, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que o nosso pouzinho vai estar um pouco mais pra cima. Beleza? Não se preocupa muito com o pezinho agora, porque a gente vai ver mais de calçados e pés depois. Então, essa é a estrutura básica de linha do meu croquis lateral. Agora, como é que eu vou traçar, como é que eu vou trabalhar? Bom, vamos lá. Aqui ele podia ter ficado um pouquinho mais embaixo, ó. Eu vou vir aqui com aquela minha regrinha do 1 centímetro do meu pescocinho. E olha só, daqui pra cá, de onde quer que eu tenha que estar saindo, eu vou fazer uma queda pro meu peito. Por quê? Porque quando eu visualizar esse peito, ele não vai sair aqui do meio do nada, né? Quando a gente olha para uma pessoa de lado, ela vai ter, então, no máximo uma parada, que é a parada aqui da cavícula, ó. E depois, sim, a gente vai ver o seio dela, tá? Então, contornei aqui o peitinho, dá uma arredondada, né? Porque assim não é tão entradinho assim. E vem pra cá, pra caixa torácica, tá? Essa partezinha aqui, ó, ela vai ficar como se ela não tivesse existido. Ela vai ser só uma auxiliar, então, tá? E aqui, a gente vai fazer, então, ele um pouquinho mais alto, por causa ali da nossa corcunda, mas vai tirar um pedacinho dessa caixinha também, ó. E vai entrar pra cá, beleza? Sai aqui, ó, pra barriguinha, daí se vocês quiserem fazer uma barriguinha mais saliente, mais retinha, fica no critério de vocês. E vem pra cá, pro bumbum. Bumbum é muito crise, né? Faz bumbum grande, faz bumbum pequeno. Ó, daqueles 3 que eu estabeleci, eu puxo uma linha pra fazer a entrada do que seria a papada. E depois já volto pra cá, ó, pra fazer a minha perninha. Venho daqui pra baixo, faço assim no meu joelhinho. E vou ver a estrutura da minha perninha. Panturrilha. Então, ó, de novo, ela vai ficar mais alta e mais saliente pra cá. E pra parte central, mais retinha. Aqui, vai pensar na largura dessa perna, né? Pra não fazer, assim, uma coisa meio desproporcional. Então, sai da calcinha também. Faz o nosso joelhinho. Imagina ela vindo aqui, ó. Joelho pra cá. E curvinha. Acho que ficou um pouco acentuada demais. Vamos lá. E agora a gente vai fazer o bracinho, ó. Então, o bracinho sai daqui de cima justamente daquela ali, desenho da omoplata. Vem aqui pro cotovelinho. E faz aquela pegadinha, ó, de ficar mais grossinho. Sai aqui da cava um pouquinho acima do peito. E faz o detalhamento aqui. Beleza? Aqui a nossa mãozinha, ó, a gente pode fazer o seguinte. Vem aqui, eu fiz mais um dedãozinho aqui. Contorna essa primeira parte, vem pra cá. Faz o seu dedo médio, que você sabe que é o maior. E depois, os outros amiguinhos só encaixando aqui. Aqui vai sair um pedacinhozinho só. E vir pra cá. Dedãozinho.
dedo médio, amiguinhos colados ali. Ah, esses amiguinhos ficaram muito feios, né, Pro? É, ficaram mesmo. Vamos fazer de novo, bonitinho. Tá assim com o mindinho meio saindo de lado, tá? Ó, o que que eu tô percebendo? Tô percebendo que aqui a minha corcunda, ela ficou muito pra cima. Eu vou trazer ela um pouquinho mais pra baixo. Por quê? Porque aqui a gente tem um ossinho, então, da escápula, né, que a gente falava antigamente. E é ele que é a parte mais profunda das nossas costas, ó. Mais profunda não, né? Mais proeminente das nossas costas. Daí eu vou ver que ele já vai estar numa proporção mais legal, mais bonitinha. Vamos ver como ficam os nossos contornos? Então tá aí o nosso robozinho de ladinho, né? Apagar melhor essas linhas aqui. E visualizar a nossa bonequinha de lado. Acho que eu podia ter feito ela mais bundudinha, né? Ficou sem bundinha. Então, ó, a gente já tem a nossa frente. Agora, a gente tem a nossa lateral. E vamos, então, fazer a nossa costas, beleza? Vamos lá, pessoal. E agora, a gente vai construir, então, as costas, né? De novo, mesma proporção, 9 cabeças, 3 centímetros por cabeça. Achei o meio aqui só pra dispor a minha cabeça das costas, bem certinho. E vou começar com uma bolinha, uma forma oval. De novo, tá? Fiz isso, vai encontrar o quê? Vai encontrar meu ombro, que é na metade da casa 2. Eu vou colocar, então, o mesmo valor que eu coloquei na frente. 2 pra lá, 2 pra cá, que é a medida da minha casa. Vou fechar a cintura em 3. Aqui. E aqui. Vou lembrar que aqui o finalzinho da minha linha 4 e 5 é o meu quadril. E agora sim a gente pode deixar um Vzinho, né, pro bumbum. Vou marcar 2 para cada lado. E colocar uma linhazinha auxiliar, então, pontilhadinha, lá pra cima. Nessa casinha eu vou achar metade. E vou fazer aqui, ó, a minha calcinha base. Beleza. Então, fiz a minha estrutura de tronco novamente. Vou colocar rótula do ombro, lembra de não fazer muito grandona. Vou colocar aqui, rótula do ombro, um pouquinho acima da linha, que seria a linha da cintura. Um pouquinho acima da linha do quadril. E vou ligar. Faz a estrutura da mãozinha. E agora a gente vai partir para as pernas, então vamos lá. Achei o meio da virilha. Vou trazer o meu joelhinho aqui. E vou trazer o meu tornozelinho aqui.
O pezinho aqui vai ficar um pouquinho diferente, ó. O pezinho, a gente vai fazer ele de forma que a gente esteja tendo uma vista de costas, certo? Então, a gente vai imaginar aquela bolinha do calcanhar, a gente vai imaginar aquela batatinha de novo e vai pensar que aqui, ó, a gente vai ver o calcanhar todo pra cá e um pedacinho do pé indo pra cá. Prof, não tô conseguindo entender o teu raciocínio. Ó, imagina que aqui, se a gente estivesse vendo um pedaço, teria um salto alto conectado a esse pezinho, né? Um escarpão, por exemplo, tá bom? Então, ó, vou vir aqui, vou desenhar uma segunda bola. E vou ligar os dois. Beleza. Ligo as minhas pernas. E agora sim eu vou fazer os meus detalhamentos das costas. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a estrutura costas ela é muito parecida com a estrutura frente, né? Não tem, assim, nenhum mistério em relação à proporção da estrutura frente. Então, tá. Então, mas o que vai mudar? Primeiro que a gente, quando olha para as nossas costas, a gente não vai ver uma divisão tão clara entre a cabeça e o pescoço, né? Segue a regrinha lá do 1 centímetro, mas deixa como se fosse a cabeça completinha, tá? Segue aquela mesma regrinha do escorregadorzinho, ó. Ui! E faz a estrutura ali de cima. Então, a gente vai ter essa parte aqui, ó, que a gente visualiza da cabeça, quase como um todo, né? A gente pode fazer aqui também, na linha do busto, a marcação da omoplata, ó. Aquele ossinho que fica aparecendo nas nossas costas, tá? E aqui vai ficar mais simples no nosso tronco, olha só. A gente vem contornando, arredonda um pouquinho na cintura e traz o nosso quadril. Beleza. Então, fiz aqui o nosso quadrilzinho. Aqui na bundinha, a gente só faz assim, ó, partindo do Vzinho, uma bundinha pra lá, uma bundinha pra cá. E vai conectar aqui com as costas. Então, sempre pensando na lógica que a gente vai ter, então, uma parte mais grossa e outra parte mais fina. Que nem eu mostrei naquele exemplinho pra vocês. Ah, prof, mas isso nem é tão importante, né? Olha, é justamente nessas pequenezas que a gente vai começando a mudar o nosso desenho e ter um pouquinho mais de qualidade. E agora, vou fazer assim. Quando a gente vai, né, desenhando, a gente vai perceber que o braço, ele vai receber a mesma lógica da perna, tá? Só que um pouquinho invertida, vamos dizer assim, a mesma lógica, só que invertida é boa, né? A mesma lógica no sentido que tem um lado que ele é mais retinho e outro lado que ele vai ficar levemente mais proeminente, ó. Isso por causa da questão da musculatura do braço mesmo. Depois, mais pra frente, a gente pode ver alguns detalhamentos
de braços e pernas. Que daí consegue colocar pra vocês bem certinho como que a gente vai abstrair a musculatura de braços e pernas, né? O que é isso que a gente tá fazendo na moto? A gente vai sempre lembrar que o desenho de moda, ele não é um desenho assim que de fato é anatômico, né? Ele vai ser um desenho que nós vamos chamar então de figurativo. Então ele vai usar de representações. Pronto, tá feita as nossas costinhas. Mesma estrutura base da frente, só que com outro desenho mesmo por cima. Ó, pessoal, então, passei a limpo aqui as minhas costas, tem a minha lateral e tem a minha frente. E o que vocês vão fazer pra mim pra semana que vem é justamente isso aqui. É me entregar lá no Siga esse esquema frontal, perfil e de costas pra gente entender um pouco mais sobre essa estrutura. Eu sei que para alguns de vocês vai ser uma revisão. Eu dei uma olhada nos desenhos de vocês, que vocês me entregaram como diagnóstico, eles estão ótimos. Mas então, só pra gente retomar um pouco esse caminho e ir treinando, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter esse momento de olhar para o desenho de vocês e fazer, assim, uma reflexão sobre o que acho que pode melhorar, né? O que vocês acham, assim, que não tá tão bom. E escrever do ladinho, ó, pode ser com post-its, pode ser com o que vocês quiserem, coisas que vocês gostariam de ir melhorando nessa estrutura, tá? A gente vai fazer um reparo fino sobre ela. Por exemplo, né? Aqui eu tava com algumas limitações, mas eu consigo ver o que é sobre o meu desenho. Olha, principalmente aqui na minha frente, né, que foi a primeira que eu fiz, eu já tava nervosa. Essa perna, né, ela pode ficar mais igual. Essa daqui tá mais perto da ideal. Essa daqui ficou muito magrinha. Algumas coisas, assim, do traço, né, aumentar um pouquinho a minha bundinha. Então, vai dar uma olhada, assim, e vai elencar mais ou menos o que vocês acham que vocês deveriam melhorar no tracinho de vocês, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, uns 2 anos atrás. E ele já tava com alguns desses ajustes, né? Então, ó, aqui a mãozinha tava um pouquinho mais pra cima, eu conseguia fazer alguns detalhamentos de braço um pouco diferente. Aqui, ó, a queda do meu peito já ficou um pouquinho mais natural, né? Ele um pouquinho mais caído. Então, são detalhamentos que a gente vai observando, que a gente gostaria de mudar e de deixar mais legal, mais redondinho do nosso desenho. É importante vocês praticarem essa estrutura, porque é a partir dela que nós vamos, então, trabalhar as pinturas, ó. Então, podem ver que é o mesmo desenho, tá? É a mesma corpinha, uma pintura de marcador puro, uma pintura de marcador composto, marcador e lápis de cor, beleza? Então, deixar esse corpinho bem certinho, bem redondinho. Próxima semana a gente vai fazer o esquema infantil e masculino. Pra quê? Pra que a gente possa, então, partir pro movimento e depois partir para essas pinturas com marcador, lápis de cor e aquarela. Ok, beleza? Fechou, então.